Olá, meus irmãozinhos, tudo bem com vocês? É o pastor passando aqui mais uma vez para desejar que vocês tenham um excelente dia, para desejar que vocês tenham uma escola bíblica dominical excelente, como tem sido sempre. Vocês possam aprender cada vez mais sobre aquele que a Bíblia diz que é o nosso melhor amigo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem bastante amigo? Você gosta de ter amigos? Todo mundo gosta, não é verdade? E a Bíblia diz para nós, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 15, Jesus ele diz assim: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Jesus escolhe alguns homens para serem os seus discípulos, para serem os seus seguidores, homens para que ele pudesse ensinar tudo o que Deus o Pai havia ensinado a ele. E Jesus ele vem a esse mundo, ele vive como um homem também, ele sendo o próprio Deus, ele vem aqui viver como um homem, como Jesus Cristo, e ele ensina os seus discípulos, e ele gostava tanto dos discípulos que ele dizia o seguinte: eu nem chamo vocês mais de servos, vocês não são meus empregados, vocês não são apenas conhecidos, mas vocês são os meus amigos. Sabe o que eu tenho aprendido com isso? Que amigos passam muitos pelas nossas vidas, A gente tem muito amigo. Tem hora que a gente é bem amigo de uma pessoa, depois ela muda de casa, muda de cidade, e aí a gente deixa de ver tanto esse amigo. Ou a gente muda de escola, e aí a gente não está mais na mesma escola que aquele amigo, e aí a gente vê ele menos. Mas eu tenho aprendido que quando o nosso melhor amigo é Jesus, o tempo todo ele está com a gente. A gente nunca pode falar o seguinte: eu não tenho amigos, porque Jesus ele está conosco o tempo todo. E como é que eu converso com ele? Eu converso com ele quando eu oro. Quando eu fecho os meus olhos, eu oro a Deus, e a gente sempre fala no final: em nome de Jesus nós oramos, amém. Porque ele é o nosso intercessor. O que isso significa? Ele é aquele que ele torce para o Pai, para que ele ouve a nossa oração. Ele é aquele que ele diz: Senhor Deus e Pai, eles estão orando, eles estão pedindo a tua presença, escuta a oração deles. Então Jesus ele é o nosso melhor amigo sempre, e nos dias de calor, nos dias de frio, como tem sido esses últimos dias aqui em Botucatu, quando a gente está alegre, quando a gente está triste, o tempo todo a gente olha para Jesus e a gente sabe que ele é o nosso melhor amigo. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque é a Bíblia que diz para nós. Então eu queria deixar essa mensagem com você. Você vai ouvir sobre isso na lição de hoje. Você vai ouvir sobre Jesus, aquele que de fato é o melhor amigo. Você vai ouvir também que esse Jesus é aquele que nos ama. E a palavra de Deus diz que nós amamos ao Senhor, nós amamos a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Então que você tenha certeza de que Jesus te ama, que você tenha certeza de que Ele é o seu melhor amigo, e o tempo todo Ele está pensando em você, Ele está te abençoando e te livrando do mal. Vamos fazer uma oração agora? Quero fazer uma oração. Depois dessa oração, depois a gente fechar os olhos e orarmos juntos, a aula vai começar, e que você possa prestar muita atenção, possa ser muito abençoado mais uma vez com as professoras, com tudo aquilo que elas prepararam, e graças a Deus pela vida delas também, não é verdade? Se não fossem elas, se não fosse todo o pessoal que tem abençoado tanto esse trabalho não seria tão bom. Mas graças a Deus, graças a Jesus, o nosso melhor amigo, Ele tem sempre levantado pessoas para nos abençoar. Então vamos fechar os olhos, vamos orar, e aí a gente começa a nossa aula. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso melhor amigo. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, e que agora nessa escola bíblica dominical o Senhor fale conosco, que o Senhor, Pai, nos faça entender que nós temos um excelente amigo, que o melhor amigo de todos que nós podemos ter é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pela graça do Senhor. Muito obrigado porque a gente pode fazer parte da Tua igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, a nós, as nossas famílias, os nossos pais e mães, avós e avós. Que o Senhor, Pai, abençoe a nós todos e abençoe a Tua igreja, e que o Senhor nos permita, Deus, vencer essa doença o mais breve possível. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Saudade de todos vocês, que Deus continue nos abençoando, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.
dia! Tudo bem com vocês? Que frio, não? Como tá frio! Fiquei muito feliz de ver vocês desenvolvendo os talentos e triste por aqueles que não apresentaram. Quero na próxima todo mundo, viu? Hoje a gente vai continuar estudando o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E hoje é muito legal a nossa história. Primeiro, a gente estava estudando sobre os filhos de Adão, que Caim matou seu irmão Abel, né? Mas depois disso, Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e a terra foi ficando cheia com muita gente, mas o pecado também aumentou, né? Quando a gente vê a televisão, os jornais, a gente vê tanta coisa errada que acontece no nosso mundo hoje, né? E na nossa história da Bíblia, que é muito conhecida por todos, aconteceu há muito tempo, né? Quando as pessoas também estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. A maldade era tanta que o Senhor resolveu acabar com tudo que ele havia criado, né? Mas naquele tempo havia um homem que ele vivia, embora num tempo de tanta maldade, esse homem, ele agradava a Deus, ele procurava fazer tudo para agradar a Deus no meio de pessoas que faziam tantas coisas erradas. O nome dele era Noé. Ele era um homem muito bom, idoso e possuía 3 filhos. O nome dos filhos dele era Sem, Cão e Jafé. Nos dias de Noé, então, as pessoas continuavam a fazer coisas erradas que desagradavam a Deus, né? E finalmente a maldade do povo tornou-se tão grande, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, de tanta maldade que havia na terra, né? E Deus se agradou de Noé. Por isso, contou-lhe que ia destruir todas as criaturas que viviam na terra, através de um dilúvio. E que Noé tomaria parte nesse plano. Deus deu uma ordem interessante para Noé. Ele disse assim: faça uma arca de madeira de ciprestes, com 3 pavimentos, ou seja, andares, muitos compartimentos, um telhado por cima de toda a arca. Ela deve ser calafetada com betume, que é uma espécie de piche que põe no asfalto, para não entrar água. Deus deu as ordens e todas as medidas desse grande barco. O material a ser usado, o comprimento, a largura, a altura, o lugar da porta, da janela. Deus falou com ele e ele queria que a arca fosse construída. Noé e seus filhos levaram muito tempo para construir um barco assim tão grande, mas eles fizeram exatamente como Deus lhe mandou.
Vocês já imaginaram como as pessoas devem ter zombado de Noé por ele estar construindo uma arca tão grande? Às vezes, nem existia naquele lugar um rio, nem mar para colocar o barco, mas Noé não se importava. Ele amava a Deus e queria obedecê-lo. Ele deve ter ensinado seus filhos a importância da obediência. E você é obediente? Vocês são obedientes? E sabe, e aí Noé foi construindo essa arca no meio da zombaria que as pessoas faziam, porque ninguém conhecia a chuva, nunca havia caído água do céu, porque naquela época havia um vapor que vinha da terra e umedecia tudo. Então, não existia. Como que você vai falar para as pessoas que Deus mandou se arrepender dos pecados, porque aqueles que não se arrependerem vão morrer, porque vai vir chuva do céu? Eles gozavam mesmo, né? Achava que Noé, acho que estava meio louco, né? E Noé não se importava. Ele pregava, construindo o barco, ele ali pregava a palavra para aqueles homens, né? Para eles conhecerem, saberem, se arrependerem dos pecados. Nós também devemos obedecer a Deus, mesmo que os outros riem de nós por nós acreditarmos na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou quando vamos à igreja aos domingos, em vez de ir na praia, no clube, em vez de fazer alguns passeios, de vez de ir agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, né? E Deus falou para Noé que era também para ele arrumar alimentos, né? Lugares para guardar na arca, bebida, água, para que naquele período que ficassem na arca, para eles terem com que se alimentar, né? Então, avisou Noé sobre tudo que deveria fazer. Deus falou também para Noé para juntar as aves, os animais de toda espécie que houvesse na terra, macho e fêmea. Eles teriam que arrumar, então, como eu já disse, a comida, tudo, né? Porque eles iam ficar por um bom tempo dentro da arca, certo? E Noé fez tudo isso. E finalmente, depois de tudo pronto, Deus deu uma ordem: entra na arca, você e toda a sua família. Eram 8 as pessoas: Noé, sua mulher, seus filhos e as esposas dos seus filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Leva o par de todos os animais, macho e fêmea. Alguns você deverá levar 7 pares. As aves também 7 pares, porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e acabarei com todos os seres viventes. Noé obedeceu. Todos entraram na arca. Adivinhem o que aconteceu? Deus fechou a porta da arca. E ele fechou por fora. Ninguém podia entrar, porque Deus havia fechado. E aí foram passando os dias, né? E a turma gozava de Noé. Aonde está a água, seu louco? Passou um dia, passava outro dia e nada de chover. E as pessoas gozando de Noé, porque ele e a família dele estavam lá dentro
daquela arca junto com os animais, né? E nada de chuva, mas Noé e sua família confiaram em Deus. Eles sabiam que Deus cumpriria a sua palavra. Você obedece a Deus mesmo quando seus amigos estão fazendo coisas erradas e querem que você faça a mesma coisa? Quando seu amigo mente, fala palavrões, o que você faz? Você imita eles, brinca com eles, brinca na sala de aula, conversa. Quando eles mandam vocês não conversar com certo amiguinho, vocês fazem isso? Vamos pensar. Ou vocês preferem obedecer a Deus, né? Devemos fazer as coisas que agradam a Deus, né? Noé obedeceu. Ele nunca tinha visto chuva. Deus mandou construir essa arca enorme. Ele construiu e os filhos ajudaram, porque ele ensinou os filhos a serem obedientes. E assim foi feito, né? E a porta da arca fechada por fora, porque Deus a fechou. Hoje nós vamos parar nesse pedaço. Nós vamos continuar essa história domingo que vem. Mas agora nós vamos falar o versículo de hoje, que está em Romanos, capítulo 16, versículo 19, no Novo Testamento. Diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Olha que lindo esse versículo. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Quer dizer, quando uma pessoa é obediente, todo mundo admira a pessoa obediente, né? E se alegra a respeito daquela pessoa que é tão obediente. É tão bom a pessoa ser obediente, né? Porque quando a gente obedece os nossos pais, ao mesmo tempo nós estamos obedecendo a Deus, né? Porque os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor. Agora nós vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos a Ti por mais essa história, porque hoje nós aprendemos que a maldade do mundo está crescendo muito, como cresceu na época de Noé. E o Senhor, no meio de todas aquelas pessoas, o Senhor teve Noé, que era obediente ao Senhor, construiu a arca de acordo com o Senhor havia mandado. Pai, nós também queremos ser obedientes ao Senhor. Queremos fazer o Senhor sorrir com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecarmos contra Ti. Ajuda a sermos obedientes no Senhor, como fala o nosso versículo de hoje, que possamos ser conhecidos pelas pessoas por sermos obedientes. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti por mais essa lição. Amém. Domingo que vem, nós vamos terminar essa lição. E vocês vão estudando em casa e fazendo as tarefas. Até domingo que vem. Um abração. Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Tire os animais do barrão, barrão, filhos do Senhor. Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão. Senhor disse a Noé, construa um barcão.
juntinhos e parzinhos, os animais entraram, juntinhos e parzinhos, os elefantes, canguruzinhos, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. Choveu, choveu, 40 diazinhos, choveu, choveu, 40 diazinhos, os animais ficaram todos doidinhos, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. O sol brilhou e tudo ficou sequinho. Olhe, o sol e tudo ficou sequinho. Arco-íris era lindinho, dinho, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a voz dai louvor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e
dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Eu espero que vocês tenham passado uma excelente semana. Vocês se lembram da nossa lição da semana passada? Nós vimos na nossa lição que Jairo se fez amigo de Jesus na aflição. Jairo era uma pessoa muito importante. Ele era um dos dirigentes da sinagoga. Mas esse cargo não significava nada. Sabe por quê? Porque ele caiu aos pés de Jesus e suplicou a ele que a curasse a sua filhinha de apenas 12 anos. Vimos que Deus nos ouve. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vimos também que na sua palavra nos diz para não termos medo, mas ter fé. O tema da nossa história de hoje é o jovem que não quis ser amigo. E o nosso versículo está no livro de João, no capítulo 15, no verso 13, que diz assim: Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vamos repetir? Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15, 13. Imagine que você tem dinheiro suficiente para comprar apenas um presente. Você compraria algo para você ou para o seu melhor amigo? Muito bem. Quais as razões por que cada um de vocês escolheu ou dar o presente a alguém ou comprar algo para si? Se você ganhasse muito dinheiro, teria coragem de dar todo ele a alguém que você nem conhece? Prestem atenção na nossa história. Alguém fará uma escolha parecida com essa que comentamos. O jovem rico procura Jesus. A nossa história é baseada em Mateus 19. Jesus viajava bastante, andava de cidade em cidade, falando e mostrando o amor e o poder de Deus. Certo dia, enquanto ele ia para a região da Judéia, um jovem correu ao seu encontro e lhe fez uma pergunta, que está em Mateus 19:16. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Alguém imagina qual seria a resposta de Jesus? Jesus respondeu que, se o jovem quisesse ter a vida eterna, deveria guardar os mandamentos. Alguém saberia me dizer o que é guardar mandamentos? O jovem quis saber de quais mandamentos Jesus estava falando. Vamos ver o que o Senhor respondeu? Mateus 19, 18 e 19. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que lista grande, não é mesmo? Você toparia ficar vigiando e guardar todos esses mandamentos sem errar nenhuma vez? Nenhum errinho pequeno? O jovem respondeu com toda a convicção que já obedecia àquela lista de mandamentos, mas Jesus conhecia o que ele realmente pensava. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse algo que ele não esperava ouvir. O jovem vira as costas a Jesus. Vamos ver Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que vocês acham que o jovem fez? O jovem ficou muito triste quando ouviu Jesus,
porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens. Ele achou bem difícil renunciar a toda a sua riqueza para seguir a Jesus. Para ele, com os simples fatos de guardar os mandamentos, seria possível conseguir a salvação. Ele pensava de um jeito que muitas pessoas ainda hoje pensam. Muita gente ainda pensa que, se fizer tudo certo e for bom com todo mundo, vai ser salvo. Jesus ensina os seus discípulos. Quando o jovem foi embora, Jesus ensinou algumas lições a seus discípulos. Ele disse que é muito difícil um rico entrar no céu. A razão é simples. Algumas pessoas ricas pensam que podem resolver qualquer coisa com o dinheiro. Muitas passam a confiar mais no poder do dinheiro do que no poder de Deus. Não é verdade que o dinheiro tem poder para fazer qualquer coisa, e algo que dinheiro nem riquezas podem fazer é dar a salvação a alguém. Quando os discípulos ouviram, tiveram uma reação. Vamos ver qual foi essa reação? Mateus 19, 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus então explicou a eles que é impossível ao homem obter a salvação. Somente Deus tem poder para salvar. Vamos ver todos juntos o verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus também explicou que era muito melhor servir a Deus, confiar na salvação que Ele pode dar, do que confiar em qualquer recurso ou pessoa. Naquele dia, o Senhor ensinou que no reino de Deus, o último, ou seja, quem não se considera suficiente, será o primeiro. O jovem rico pensou que os bens e as suas riquezas poderiam dar a ele salvação. Lembre-se de que apenas Jesus pode salvar. Vamos comigo em mais um desafio? Durante esta semana, vamos ler e praticar o livro de Mateus, no capítulo 6, dos versos 19 ao 21. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você sentir dificuldade em entender toda essa explicação que Jesus nos deixa, peça a Deus que o ajude a ter temor e zelo pelo seu reino, para que não sejamos como aquele jovem que tinha muitos bens e não quis abrir mão para seguir Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa seguir sempre os passos de Jesus, que você possa colocar no teu coração o desejo cada vez mais de estar sempre perto do nosso amigo, deste amigo que nunca falha, deste amigo que está conosco em qualquer momento e em qualquer situação da nossa vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos, Paizinho, por mais esse dia,
por mais uma semana que o Senhor nos preservou e nos preparou, Paizinho, para que estivéssemos aqui para aprender mais do Senhor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Paizinho, pelos nossos sonhos. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de aprendermos cada dia mais do Teu amor. Paizinho querido, nós te agradecemos pela nossa história de hoje, onde nós aprendemos que por mais bens e riquezas que venhamos a ter, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós não sejamos como aquele jovem que tinha muitos bens e muitas riquezas, mas quando teve o encontro com Jesus, ele não quis abrir mão de tudo isso para seguir Jesus. Paizinho querido, cuida de nós, que independente de qualquer situação que nós estejamos passando ou venhamos a passar, que nada nos separe do Teu amor. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo, Pai, que nós temos feito, que não tem agradado ao Senhor. Reconhecemos, Paizinho, que não há outro Deus como Tu, pois perdoas os nossos pecados e lança eles no mais profundo mar. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Te agradecemos, Pai, por todos os nossos membros. Que o Senhor cuide da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor cuide das nossas crianças, Pai. Que tudo isso passe, que esse vírus vá embora, que todos fiquem vacinados e que dentro em breve possamos estarmos todos juntos, louvando e adorando o Teu santo e maravilhoso nome, tendo comunhão uns com os outros. Nós consagramos ao Senhor esse dia e também a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus oramos e já Te agradecemos. Amém.